Como é bom te ver aqui. Como é bom te ver aqui. E eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, vai completá-la. Vai completá-la. E nós estamos numa campanha de jejum de 21 dias. Jejum. Eu falei semana passada e continuo querendo comer as paredes. Olha, tá difícil lá, viu, Júlio? Tá difícil. Mas daqui a pouco acaba. E vai valer a pena. Vai valer a pena. E nós estamos num jejum de Daniel e semana passada nós falamos sobre a integridade de Daniel, sobre a postura de Daniel, que Daniel decidiu no seu coração, decisão, queridos, postura, posicionamento. As coisas só acontecem na nossa vida quando nós nos posicionamos, quando nós acreditamos na promessa, quando nós entendemos que o Senhor é aquele que começou a boa obra e vai completá-la nos nossos dias. E Daniel decidiu não se contaminar na comida, no banquete daquele rei. E nós contamos um pouco da história. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Porque eu quero te perguntar nesta noite, para nós que estamos aqui. Eu fiz essa pergunta pela manhã. E agora para nós aqui da noite, para você que está aí na sua casa. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Qual é o seu valor, Vi? Qual é o seu valor? De manhã eu perguntei assim para os irmãos: vocês valem uma nota de 2 ou valem uma nota de 100? Pensa aí. Qual é o seu valor? E eu vou dizer para você que você não vale nem de 2 nem de 100. Porque o seu valor não tem preço. O seu valor não tem preço. Mas eu fiz uma segunda pergunta. Como é que as pessoas nos enxergam? Como é que as pessoas nos enxergam? Pastor. Como é que as pessoas te enxergam? Como é que as pessoas te enxergam, Roberto? Alexandre? Como é que as pessoas nos enxergam? Cris? Como é que as pessoas te enxergam? Lá vem aquele mulherão forte que vai fazer o meu imposto de renda e vai dar tudo certo. É assim que te enxergam, Cristiane? Lá vem minha mãe para me socorrer. Como é que as pessoas nos enxergam? E como é que nós nos enxergamos? Como é que você se enxerga? Você olha para você e sabe que você tem um valor? Você olha para você e sabe que você é único? Que não tem mais ninguém igual a você nesta terra? Você olha para você e sabe qual é a sua importância? Ou você deixa as pessoas colocarem um valor na sua vida? Ou você deixa as pessoas dizerem quem você é? Porque vai ter gente que vai querer dizer quem nós somos. Vai querer colocar modos em nós. Vai querer dizer como a gente tem que andar. Mas como é que nós enxergamos tudo isso? E aí eu quero falar de novo de Daniel. A minha mídia pode soltar para mim. Daniel capítulo 6, por favor. Porque nós temos valor. E se nós aprendermos a sermos posicionados, queridos, a posição, nós temos que aprender a dizer sim e temos que aprender a dizer não. Nós temos que aprender a permanecer no Senhor e a depender totalmente dEle. Nós temos que entender que nele nós podemos todas as coisas. Vocês viram lá que o pastor colocou a foto lá da nossa igreja? Essa semana nós tivemos uma reunião com um engenheiro. O projeto já foi para a prefeitura. Já foi entregue na prefeitura. A nossa oração agora é: Senhor, põe a sua mão lá em quem vai fiscalizar isso, em quem vai ver esse projeto, para que esse projeto volte logo, para a gente começar a obra, porque o projeto também já foi para a mão do pedreiro para já começar a orçar. E nós já dissemos aqui de manhã, e não é segredo para ninguém, o nosso orçamento de início de largada é 350 mil. E nós não temos nenhum dinheiro para isso. Mas nós temos um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu já ouvi assim, alguém me dizer assim: você é maluca?
Você vai investir, eu ouvi exatamente assim, você vai investir 350 mil naquele prédio, você acha que vale? Vale, porque esse lugar é um celeiro de almas, então vale, porque eu não vou investir nada, quem vai investir é o Senhor, eu só vou ser o instrumento. São vocês que vão prosperar este lugar, queridos, porque o Senhor já disse lá no começo de janeiro que esse é o melhor ano da vila, das nossas vidas, da Vila Germinal. Esse é o melhor ano das nossas vidas, e quem se posicionar, quem entender essa palavra, quem se direcionar ao Senhor, vai viver o melhor dele, porque nós já temos ouvido testemunhos. Hoje pela manhã, a Ju chegou aqui de manhã, Roberto, desesperada, pedindo oração pelo sobrinho que tinha 3 dias que estava sumido, o Victor. E nós fizemos uma oração assim, curta e rápida. Senhor, traga de volta onde ele estiver. Traz o Victor de volta. Nós não sabemos, mas tem uma mãe que está chorando por esse jovem, por esse homem. E aí a gente saiu do culto e o celular do pastor tocou. E era o Ruiter dizendo: pastor, achamos meu sobrinho. E eu estava dentro do carro. E eu ouvi o Espírito Santo dizer assim no meu coração: eu ouço a oração de vocês. Eu ouço a oração de vocês. O Senhor ouve a nossa oração. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da nossa dificuldade, se o Senhor está conosco, quem impedirá o agir dele? Quem impedirá o agir dele na minha vida e na sua vida? Se ele disse eu sou, o eu sou está conosco. Vão tentar puxar o nosso tapete, vão tentar nos dar uma rasteira, vão inventar coisas ao nosso respeito, mas nós vamos permanecer, porque é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Aqui no telão, se você quiser ler comigo, o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem o interesse do rei. O rei Dário precisava de homens ao lado dele, como nós precisamos ter amigos do Senhor aos nossos lados, pessoas que amam ao Senhor mais do que nós mesmos, sabe assim? Nós precisamos nos relacionar com os amigos de Deus. E o rei precisava de homens íntegros, de homens honestos, de homens que fossem defendê-lo. E aí ele chama Daniel e mais 2 para estarem ali à frente com ele. Pode passar. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. E por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Eu disse aqui pela manhã e vou repetir. Nós temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E por causa disso, nós brilhamos, queridos. Nós não somos igual a todos os outros. Sobre a nossa vida tem o Espírito Santo. Então tem lugares que nós chegamos e nós incomodamos as trevas. E com Daniel não era diferente. O rei planejava colocar Daniel à frente de todo o reino. Mas antes de Daniel chegar aqui, Daniel foi se posicionando. O primeiro posicionamento de Daniel foi não se lembrar. Lembra que eu falei domingo passado, que eu disse para vocês: guardem isso no seu coração. Os nossos corpos podem estar escravos, mas o nosso coração precisa estar sempre no Senhor. Lembra que eu disse isso aqui? Então eu falei: guarda essa frase para a sua vida. Você pode estar vivendo um momento bem difícil, mas o seu coração, a sua mente tem que estar no alto, tem que estar no Senhor. Daniel foi levado como escravo para um reino de outros deuses, mas ali ele se manteve íntegro. E essa integridade de Daniel fez toda a diferença na vida dele. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que jejuava. Daniel era um homem que comeu legumes e tomou água, enquanto todos estavam comendo uma boa carne e tomando um bom vinho. Enquanto outros jovens diziam para ele assim: você está exagerando.
Talvez as pessoas digam pra gente assim: você é um pouco exagerada, você ora muito alto. Você já não viu isso? Por que você tem que levantar a mão para orar? Que ridículo isso. Por que você fica gritando em línguas aí? Deixa eles falarem, queridos. É você e Deus. Na minha adolescência, uma vez, eu era bem novinha, ainda sou. Eu estava num culto, eu via todo mundo levantando a mão, lá na igreja da Vila Maria. E eu pensava assim: eu não vou levantar a mão nada, vai ficar todo mundo me olhando? E um dia o Espírito Santo falou no meu coração: por que você não levanta a mão? E eu falei: porque todo mundo vai ficar me olhando, vai achar que eu sou mais santa, que eu vou levantar a mão. E agora eu tomo bronca do pastor direto. Às vezes ele vai assistir o culto, ele fala assim: cadê a minha Beck? Eu olho para a minha Beck, ela está no terceiro céu, em vez de estar cantando. Eu falo: você não paga meu cachê, deixa eu. Né? Sou só Beck, não, eu só estou aqui ajudando. Porque eu quero adorar. Porque eu não estou preocupado se você vai me julgar, querido. Eu quero adorar. Se você me julgar, o problema é seu. Eu vou continuar adorando ao Senhor, porque é por Ele e para Ele que eu vivo. É por Ele e para Ele. E Daniel ia estar à frente do reino. Mas eu não vou ler não, fica paradinho aí, depois a gente volta aí, deixa aí. Pode até tirar se quiser. Só que sempre tem os invejosos de plantão, né? Viu, Vi? Sempre tem os invejosos. A gente começa a crescer e aí alguém diz: tem esquema aí. Ah, tem coisa errada aí. Agora? Como é que ela conseguiu? Como é que ele conseguiu? Alguns vão dizer pra mim, que eu usei esse exemplo: ah, é fácil, ela é filha do pastor Brandão. Vem ser filha no meu lugar, vem. Aí depois vocês me contam se é fácil. É fácil, ela é casada com o pastor Cássio. Vem ser esposa do pastor Cássio também. Vem. Não é fácil não, queridos. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós vai ter os seus processos. E aqueles homens começaram a invejar Daniel. E aí eles começaram a procurar se tinha algo de errado em Daniel. Joga lá para mim o outro versículo, por favor. Se vocês desligarem, né? Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Você é leal? Você é responsável? Você é digno de confiança? Se forem vasculhar a sua vida hoje, o que vão dizer de você? Se forem escrever uma biografia sobre você hoje, o que vão escrever sobre você? Quando você morrer, o que vão falar a seu respeito? Apesar que quando morre todo mundo vira santo, né? Mas alguns são verdadeiros. Falam assim: não, isso aí é tudo mentira, não era assim não. Nós estamos na época de declarar imposto de renda. Você faz certinho? Alguém fez assim, ó. Eu vi. Faz certinho? Tem que fazer, queridos. Meus jovens, eu falei isso de manhã. Vai lá na padaria e recebe o troco a mais. Tem que devolver, porque esse dinheiro não é seu. Tem que ser íntegro. Tem que ser honesto com as pessoas da sua casa e os de fora. Tem que ser honesto com as suas finanças. Quer prosperar? Seja íntegro. Seja dizimista, seja ofertante. Faça as coisas corretamente. Eles procuraram em Daniel, mas não encontraram nada. Imagina, vasculharam a vida de Daniel. Se tivesse o WhatsApp naquela época, um ia começar a mandar mensagem para o outro e ia falar assim: pega o WhatsApp dele, entra nas redes sociais, vê o que ele curte, vê com quem ele fala. Cuidado com o que você curte, cuidado com o que você vê, cuidado com quem você se relaciona. Tem coisas que não pertencem mais para nós, não faz mais parte da nossa história. E Daniel era um homem íntegro, leal. Não acharam nada. Então, já que a gente não acha nada, a gente tem que inventar alguma coisa. Não é assim? Não é assim, irmã Marina? Não acharam nada contra a senhora. Então vamos inventar uma historinha, porque agora ela está prosperando muito. Ela fica dando testemunho lá na igreja. Então tem alguma coisa de errado aí, né? Ela que disse aqui que não tinha nem o que comer. E agora está sobrando no celeiro dela. Não fui eu que falei não, foi ela. Porque ela se posicionou.
porque ela se posicionou. Mas as pessoas do lado de fora não entendem isso. E aí aqueles homens se reuniram e pensaram assim: vamos fazer algo que vai afetar a fé de Daniel. Daniel é um homem de oração. Daniel é um homem que serve a um Deus, que ele é leal. Daniel ora. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma trama aqui, ó. E vamos falar para o rei assim: ó rei, o senhor é poderoso, mas vai encher o ego do rei. E vai falar para o rei assim: ó, faz um decreto. Ó como são tem astúcia. Faz um decreto. Um período para ninguém te adorar, para ninguém adorar a outros deuses. Só pode adorar o Senhor. Ó rei, o senhor é magnífico. Olha que coisa linda que o senhor é. E o rei caiu na lábia. Quem é que não gosta de um elogio? De ter o seu ego cheio? E o rei baixou um decreto. E eu preciso te lembrar que toda vez que era feito um decreto, o decreto não podia ser revogado. Tinha que acontecer conforme a lei deles. E aí o decreto dizia que ninguém poderia orar a outros deuses, ninguém poderia clamar a outros deuses. Daniel sabia do decreto, mas Daniel era um homem posicionado. E eu amo ler a Bíblia e os detalhes, queridos, porque a Bíblia vai nos contar que Daniel vai para o seu quarto, abre as suas janelas. Ele não faz nada escondido, pensando assim: eu vou abaixar aqui, vou fazer quietinho, não vou nem ligar a lamparina, vou falar no meu pensamento, que aí o rei nem vai saber, ninguém vai saber. Não, Daniel abre as janelas, coloca as suas mãos lá, ajoelha e ora as 3 vezes do dia que ele orava. Ele não mudou a sua postura por causa de um decreto, porque Daniel não estava preocupado em agradar o rei Dário. Daniel estava preocupado em se manter fiel diante do Deus, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Ele não estava preocupado com o que o Dário ia fazer com ele. Ele estava preocupado sim em se manter fiel ao Senhor. Só que tinha uma armação ali. E aqueles homens pegaram Daniel no momento da oração e levaram Daniel para o rei. Imagina a cena. O coração daqueles homens estava explodindo de alegria, porque era assim: agora ele morre e a gente fica de boa aqui. Quem vai mandar somos nós. Só que quando eles chegam diante do rei, a minha Bíblia, só a Bíblia diz que o rei se entristeceu. Que o rei vira para ele e fala assim: será que o seu Deus pode te livrar disso? Porque eu não posso mudar o decreto. E Daniel é levado para a cova dos leões. Trancam a pedra lá, colocam a pedra, o selo do rei, e Daniel fica lá. Põe para mim aí, cadê a minha mídia? Peraí. Por favor. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio, à noite e em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. O rei, queridos, jejuou por Daniel. O rei não dormiu. E o rei disse: tomare que o seu Deus te livre. E Daniel agora está lá na cova e o rei está lá no seu palácio, angustiado. Mas pela manhã, bem cedo,
levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. E quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-los dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, o rei. Queridos, podem inventar histórias ao nosso respeito, podem nos caluniar, mas é o Senhor quem fecha a boca dos leões. É o Senhor que dá a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Talvez as pessoas estão olhando para nós, estão dizendo: eles são um bando de loucos. Por que que jejuam? Por que que oram? Cadê esse Deus? Olha a situação que eles estão passando. Mas eu disse aqui de manhã e eu quero te mostrar algo. Sabe o que é isso aqui? Então, todo mundo enxergando aí, o que é isso aqui? Azeitona. Eu vou fazer a mesma pergunta da manhã. Levanta a mão quem não gosta de azeitona. Não gosta de azeitona. Tá vendo? As duas Cris não gostam de azeitona. Tá. Quem gosta de azeite? Nossa, as pessoas que não gostavam de azeitona gostam de azeite? Interessante isso, né? Muito interessante. Azeitona. Qual o valor desse saquinho aqui? Para quem vai no mercado? R$5. Quem tem R$5 aí para me dar? Quanto custa esse azeite de galinha, querido? Não estou fazendo merchandising não, mas é do melhor. Ah, 40, é mais de 40. Tá caro esse negócio aqui. Você tem R$40 para me dar? Não tinha 5, não vai ter 40, né? Me explica isso. O nosso amigo Daniel, por um momento, ele era essa azeitona aqui, ó. As pessoas não gostavam dele. Não gostavam dele. Talvez existam pessoas que não gostem de você. E não tem problema nenhum as pessoas não gostarem de nós. Aprenda isso. Eu vou repetir algo que eu disse. Não é sobre os outros, é sobre nós. O que as pessoas dizem ao nosso respeito é o que está no coração delas. E não é a verdade sobre a nossa vida. A azeitona, assim, ela tem um sabor. Mas quando ela passa na prensa e ela se transforma esse azeite, todo mundo quer isso aqui na sua mesa. Porque isso aqui mostra status, valor. Um azeite galo na minha mesa, né? Não é um Maria, não é um óleo composto. É um azeite de boa qualidade. Para nós chegarmos aqui, para Daniel chegar aqui. Ó, meu sogro é galo, hein? É meu, hein? Eu vou avisar, senão meu sogro vai levar embora. Meu sogro gosta do galo. É porque meu sogro está aí, queridos, por isso que eu estou falando isso. Para chegar naquele azeite ali, tem que ter uma prensa. Tem que ter um processo. Daniel enfrentou os processos dele. Foi para uma cova. Não discutiu com o rei sobre a sua integridade. Não bateu boca com o rei dizendo assim: você me conhece, você sabe quem eu sou, você sabe que eles armaram. Não. Daniel simplesmente foi calado para dentro daquela cova. E naquela cova, minha Bíblia, sua Bíblia diz que o Senhor fechou a boca dos leões. E nessa noite o Senhor fecha a boca de todos aqueles que falam mal de nós, que têm inveja sobre nós, queridos, porque isso existe. Isso existe, a inveja existe. Mas nós temos que amar os invejosos, nós temos que orar por eles. Aqui a história foi diferente, porque a Bíblia diz que o rei chama essa família, chama os homens, chama as esposas. A esposa paga o papo, tá junto, é uma carne só. E jogam todos na cova. E bem na entrada, os leões já estraçalham aquelas famílias. Os leões estavam com fome. Para nós chegarmos aqui, primeiro, nós temos que sair daqui. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite.
Talvez você ainda esteja nesse processo, achando que você não tem valor nenhum, olhando e dizendo assim: as pessoas não gostam de mim e me rejeitam. Na minha vida nada dá certo. Eu ponho a mão e não funciona. Eu oro e nada acontece. Mas você está numa prensa. Nós muitas vezes passamos por uma prensa. E a prensa, ela dói, queridos, ela machuca. Mas ela extrai de nós o melhor azeite, o melhor óleo. O melhor óleo. E aí algumas pessoas, quando a gente estiver aqui, aquelas que talvez falaram mal da gente, elas vão querer estar conosco. E aí é a hora também de nós nos posicionarmos. Porque não é só no momento da alegria, não. Tem que estar conosco em todo o tempo. Na hora do arroz e feijão, não só na hora da picanha. E nós temos que nos posicionar. Porque Daniel entendeu isso. E olha o que a Bíblia diz. Lá no finalzinho. Daniel respondeu que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E o rei ficou muito alegre, e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão, pois havia confiado no seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e os seus filhos. E os leões os atacaram e os despedaçaram antes de chegarem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de modo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livre e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Daniel precisou ir para a prensa. Daniel precisou ir para a cova, para que aquele rei levantasse um decreto dizendo: não há outro Deus como o Deus de Daniel. Esse Deus é quem livra, esse Deus é quem faz, esse Deus é quem age. Ele era um rei idólatra, mas agora ele está dizendo: não há outro Deus como o Deus de Daniel. A nossa prensa, queridos, é necessária, porque quando nós saímos dela, nós vamos sair aqui, e outros virão e dirão: ah, o Deus deles fez milagres, o Deus dele mudou a sorte, fez maravilhas. Eu não sei qual é a sua prensa nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade nessa noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que está sendo pressionada, mas eu sei que você precisa se posicionar, entregando de verdade a sua vida ao Senhor, confiando nele, porque desta terra nós não levaremos nada, mas tem uma terra que emana leite e mel nos esperando, tem uma casa sendo preparada para mim e para você. Mas enquanto não chega a esta hora, nós podemos viver uma vida de abundância aqui, mesmo passando por prensas, mesmo sendo caluniados, mesmo passando por injustiças. A diferença será o nosso posicionamento. A diferença será em quem eu creio. A diferença será onde estão os meus olhos, aonde estão firmados os meus pés. Se eu estiver firmado nesta palavra, se o meu coração estiver aqui, eu não temerei o dia de amanhã. Eu não temerei a má notícia, porque o Senhor é comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque eu vou me tornar esse azeite aqui, sabe por quê? Porque eu tenho valor. Você vai transbordar vinho novo de alegria sobre a sua vida, óleo fresco. Porque você vai começar a olhar no espelho pelas suas manhãs e vai saber que você tem valor. Porque não é sobre o que os outros dizem, nem sobre a circunstância que você está vivendo, é sobre o que o céu diz a seu respeito.
E o céu está nos dizendo nessa noite: você tem valor. E eu queria te convidar a ficar em pé, porque você tem valor. Porque você tem valor. Você pode fechar os seus olhos. Talvez as circunstâncias que você esteja vivendo, talvez o momento da sua vida que você esteja vivendo está difícil. Mas eu quero te dizer nessa noite: não desista. Talvez você esteja na cova, mas você está protegido, porque o Senhor fechou a boca dos leões. Talvez você esteja com o seu coração contrito aí, preocupado. Talvez você esteja dizendo: eu não sei como, eu não sei de que maneira. Porque Daniel só sabia que ia para uma cova, queridos. Ele não sabia, ele só sabia o Deus a quem ele servia. E se ele morresse ali na cova, ele ia morrer feliz, porque o Senhor continuaria sendo o Deus dele. E eu imagino a cena, porque eu gosto de viajar na Bíblia. Talvez Daniel entrou passando a mão naqueles leões. Talvez Daniel ficou batendo um mau papo ali com aqueles leões, porque o céu conhecia o coração de Daniel. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Independente da fornalha, independente da cova, o Senhor está aqui nessa noite nos relembrando disso. Ei, eu sou contigo. Está doendo? Vai doer mais talvez. Vai ser mais pressionado. Mas no final o resultado, o azeite, aquele azeite que jorra cura. Porque através das nossas vidas outros virão ao Senhor. Porque através dos nossos testemunhos outros virão ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós não vamos desistir. Sabe por quê? Porque nós vamos permanecer. Porque mesmo assim, olha, lembra de Paulo? Paulo sendo açoitado, Paulo estava sangrando, mas Paulo estava adorando. Não importa a circunstância, meu querido. Não importa, se posicione dizendo: Senhor, a Ti a minha adoração nesta noite. Senhor, é a Ti que eu rendo a minha vida. Eu não sei como vou fazer, eu não tenho uma resposta. Está doendo o meu coração, está difícil essa situação, mas eu estou firme, Senhor. Eu tenho vindo Te adorar, eu tenho me colocado aos Teus pés dia a dia, porque eu sei que na hora certa, eu sei que no momento exato os céus vão se abrir e eu vou viver o novo daquilo que o Senhor já tem prometido para minha casa. Feche os teus olhos e agradeça ao Senhor pelas prensas da sua vida. Mas seja um homem de postura, seja um homem íntegro, uma mulher íntegra. Tira dos seus lábios toda a murmuração e começa a colocar adoração. Porque o Senhor pode mudar a sua história. Uma voz, uma palavra do Senhor nesta noite pode mudar a sua história. E Ele está aqui. Ele está aqui porque você tem um grande valor. Ele está aqui porque você não é uma nota de 100 reais. Você não é essa azeitona. Você é um azeite nas mãos do Senhor, de melhor qualidade, de melhor qualidade, de melhor qualidade. Para de olhar para a sua circunstância, para de olhar para a sua casa, para o que você está vivendo, e comece a enxergar as promessas do Senhor para você. Porque aquele que começou a boa obra vai cumpri-la na sua vida.